A Termolar nasceu com um sonho, né, lá do meu pai, que a gente chama carinhosamente de Seu Jorge, né, na empresa. E ele veio para o Brasil, ele tinha 20 anos. E ele se envolveu em vários negócios, né. Até que chegou um momento que ele disse, né, o que eu poderia fazer de diferente? O que eu posso trazer a mais, né? Meu sonho sempre foi facilitar a vida das pessoas. Então ele olhou para ele, né, tomador de mate, uruguaio, né. Para quem não sabe, os uruguaios são super tomadores de mate também, né? Assim como os gaúchos e os argentinos. E ele, né, naquela época, existia muita chaleira térmica, a chaleira não térmica, né? Era uma simples chaleira. E aí começou, então, vamos trazer uma garrafa térmica, vamos criar, vamos olhar para isso, né? Porque, afinal, o cara tá lá, tem o produto, tem a chaleira, ele coloca na cuia dele e logo tá frio. Toda hora tem que esquentar, né? novamente. Toda hora tem que ficar requentando aquela água, né? Como é que a gente, então, resolve isso? Uma garrafa térmica, né? Então, tinha uma fábrica de vidro, né? Que tava falida, enfim, era de um pessoal lá. E daí, nesse momento, ele traz, né? Um amigo dele de infância lá, que teve contato com ele lá no Uruguai. Então, foi assim que nasceu a Termolar, fundada por 2 uruguaios, né? Mas sempre com essa vontade, né? De trazer o novo, de trazer disrupção, de facilitar a vida das pessoas. Seu pai veio do Uruguai com 20 anos, mais ou menos? Com 20, mas claro que ele fundou a Termolar lá com uns 28, né? Demorou um tempinho. Ele se envolveu em alguns outros negócios. Ele, inclusive, teve uma pedreira lá em Porto Alegre, e se envolveu até com colégio, enfim, fez vários aí trabalhos até onde ele realmente, até o momento em que ele realmente olhou para esse negócio, né, que hoje se tornou a Termolar. Pô, mas tem toda uma engenharia para você fazer uma garrafa térmica. E ele foi atrás disso daí, foi o amigo dele que ajudou a fazer isso. Como é que rolou isso daí? O amigo dele sempre foi o braço mais financeiro, né? A parte mais comercial e visionária sempre foi do meu pai. Então, basicamente, essa tecnologia da ampola, ela existia. É uma chamada ampola de Ware, né? Ele basicamente desenhou a primeira garrafa, que chamada Brasília, né? Uma alusão à nossa capital, né? Na época. E ainda, obviamente, mas na época estava bem alta a questão de Brasília. E daí ele desenhou, né? Ele estudou engenharia. E com esse know-how, né, esse conhecimento lá, porque eu sei que o meu querido Aurélio tá aqui, ele não gosta das palavras em inglês, que eu lembro do podcast dele. Com esse conhecimento, ele foi lá e desenhou a primeira garrafa, né, que foi a Brasília. Ele mesmo, assim, na mão, assim, com aquele conhecimento. E ela já tinha um design semelhante com esse de hoje? Não. Era bem diferente? Era bem diferente. Ela era bem rústica, digamos assim. Era uma garrafa simples, né? Com escrito Brasília. Tinha uma espécie de uma decoração ali. Mas super bem simples, um cabinho, né? Ou não? Ela era um capacitor não, mesmo? Era realmente uma garrafa, assim, inteira, 1 litro, né? Mais padrãozinho. A primeira foi de 1 litro? É, 1 litro. Geralmente é a litragem mais padrão, assim, que a gente trabalha. E hoje a litragem também mais vendida geralmente é 1 litro. A não ser que tu vá para algum outro segmento, onde é 1,8, né? Também é bastante referência por falar de uma volumetria maior. Então, um segmento mais diferenciado, hoteleiro, alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. Escritório também, muito 1,8. Verdade. Um consumo maior, né, no local. Pô, e seu pai foi pioneiro nisso aí no Brasil? Foi um dos pioneiros, sim. Caramba. Foi um dos pioneiros. E com essa tecnologia, a empresa, então, foi crescendo, né? A empresa foi olhando outras possibilidades. E daí veio uma série de produtos icônicos que a gente tem até hoje. O Super Termo, por exemplo, que é o nosso garrafão. Ele é um produto de 5 litros, né? Muito usado nas usinas, agro, né? Um sucesso Fazenda, absoluto. né? Todo mundo leva isso aí. Exato. Cara, tá super na moda, viu? Porque assim, e você falou do Super Termo, eu lembrei que a gente tem uma festa regional aqui, né? Da região, onde as pessoas vão a pé pra fazer tipo uma procissão mesmo. Você vai a pé de uma cidade pra outra. É uma festa religiosa. A Romaria, né? Romaria. E todo mundo leva, bem o Super Termo, porque é tipo uma garrafa térmica, ou com água, ou o pessoal que tá na assistência, que fica no caminho pra ajudar, com leite quente, alguma coisa assim. Então, é o produto que a gente mais vê, é exatamente as garrafões de 5 litros, né?
E foi seu pai que inventou, vamos falar, essa moda aí. Ele não, daí um garrafão eu já não sei dizer exatamente se ele inventou, né? Mas ele sempre teve essa cabeça, sabe? E eu acho que os grandes líderes são esses. Eles, às vezes, eles não implementam tanto, mas eles têm a visão do futuro e onde eles querem chegar. Então, a visão do meu pai sempre foi essa. Inovação, disrupção, novidade. Seja até numa cor. Às vezes é uma cor diferente. Pra quem não sabe, a gente lançou as caixas cinza com laranja. Hoje é sucesso, né? Nossa, bomba, né, velho? E todas as concorrentes vão lá e, enfim, né? E utilizam as mesmas cores. Mas foi uma disrupção nossa. Até na cor, né? E é isso que a gente faz bem. Pô, e ele já imaginava que ia atingir o Brasil inteiro com isso aí. Não, é difícil você montar um negócio do começo e falar assim, mano, eu vou vender a nível Brasil e, quem sabe, até exportar depois. Brasil, né? Que saça o mundo, hein? Então, pode não parecer, mas eu tenho 34 e a Termolar 64. Então, eu não sei se, obviamente, ele já tinha essa imagem de que seria o tamanho que é hoje e a referência de marca que é hoje. Mas eu acredito que também, quando tu tem um objetivo e tu trabalha em cima disso, se tornar uma referência acaba sendo uma consequência. Total. Né? Então, o objetivo deles foi sempre esse, relações duradouras também. Então, a gente tem os mesmos clientes há muitos anos. Trabalha do mesmo jeito, né? O nosso modo de trabalho é um modo muito simples, né? A gente foca muito em relação duradouras. Então, se eu vou negociar contigo, meu objetivo não é, talvez, né? Por exemplo, se tu é meu cliente, né? Eu vou te vender o meu produto, no caso, né? E tu, no caso, tu fornece para, enfim, outras, né? Distribuidores, enfim, atacado. E o que acontece? Meu objetivo não é numa negociação que eu te vender com o preço mais alto possível ou tu comprar o mais barato possível. Porque eu quero manter essa relação. Né? Tem que ser saudável eu quero dois. Vender mais vezes pra ti. E eu quero que tu queira comprar mais vezes de mim. Então, a gente fala muito, né, nesse jeito Termolar de trabalhar. É uma empresa, quando a gente olha pra cultura, que tem muito essa questão de relacionamentos duradouros. Né? Então, as pessoas têm um sentimento muito forte de pertencimento. Né? E isso não se compra. Se eu poderia dizer, se tu me perguntasse hoje, o que faz a Termolar diferente, também é isso. É os produtos como consequência de gente feliz trabalhando lá dentro. Cara, né? Como que você faz pra segurar essa cultura lá? Porque isso não é assim. Numa pequena empresa, talvez seja mais simples. E ainda assim, eu vejo um grande grau de dificuldade. Você fazer isso numa grande empresa, essa cultura de pertencimento para que todo mundo trabalhe feliz. É um trabalho, eu imagino, cara, do caralho, não é simples. E, Roberto, não é mundo de Sofia, assim. Então, não é que todo mundo tá feliz 100% do tempo. Sim, né? São pessoas, né? E é uma empresa. Tem que dar lucro. A gente não pode fugir disso, né? Da nossa responsabilidade, da minha responsabilidade como líder de gerar resultado, né? Então, a gente é muito organizado nisso. E meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos maravilhosos, Carla e Carolina. A gente tem um conselho de administração. Já vou voltar para sua pergunta, tá? A gente tem um conselho de administração e nós 3 juntos, a gente gerencia a estratégia do negócio, né? Da hora isso aí. Pô, abraço pro Carla, hein? Já esteve aqui com a gente aqui também. E pra irmã, Caroline? Carolina, e é maravilhosa, ela é mentora hoje, né? Além de fazer parte do conselho da Termolar e olhar toda essa parte estratégica comigo, né? Então, ela é meu braço direito. E às ela vezes sabe o que você sofre, ela já teve nessa posição, exatamente, não é? Exatamente, ela sabe o que eu sofro. Então, ela é minha maior apoiadora e incentivadora, né? Bacana. Então, a gente tem esse conselho de administração e o conselho, né, ele delimita, né, a estratégia. Com base nisso, eu sou responsável por implementar essa estratégia, né, junto aos meus times de gerentes. E, voltando para a cultura, a gente usa a cultura como fonte de engajamento para implementar a estratégia. Então, por exemplo, quando a gente fala de pertencimento, a gente quer que as pessoas amem trabalhar lá, que as pessoas sejam felizes. Então, vou te dar algumas ideias, né, que eu uso, né. Primeiro, eu estou presente. Então, eu visito a fábrica, não é sempre, mas eu tento estar lá toda semana, tá? Todos os grandes eventos que eu posso me comunicar com o público, né? E eu faço essa questão de público externo, aqui como a gente está hoje, mas eu faço interno também. Então, agora, semana retrasada, foi aniversário da empresa. A gente teve 4 discursos no dia, porque são 3 turnos, então tem que atingir todo mundo.
E eu tava lá, falando e passando a visão. Nos 3 turnos, mano. Eu 4. Porque São 3 turnos, mas tinha mais o administrativo. Sim, eu cheguei às 6 da manhã nesse dia e saí às 5. Né? Então, estar lá é importante. Que as pessoas me vejam e que sintam que há uma verdade nisso. Né? Porque se tu não consegue vender algo que não é verdadeiro. Né? Então, eu tenho isso também. E daí a gente tem uma série de planos, né? A gente faz um monte de coisa, né? Nesse sentido. Então, por exemplo, tem encontro mensal, onde a diretoria fala com a operação, tem os indicadores, tem as refeições também a gente cuida, melhoria dos benefícios. Tem a parte mais motivacional e tem a parte mais de benefício mesmo. Né? Quantos colaboradores tem lá? São 600. Nossa, então tem uma série de incentivos que a gente faz para que as pessoas realmente gostem. Mas uma coisa boa, que eu até não vou tirar proveito, é que sempre foi assim, ou pelo menos desde que eu conheço. As pessoas sempre tiveram esse senso de pertencimento fortíssimo. Né? Nosso gerente nacional de vendas, que está aqui hoje, que eu estou olhando, tem 29 anos de empresa. Caramba. Entrou como, sei lá, vendedor. Né? Ou nem lembro. Então, assim... Entrou, você ainda era uma criança, eu tinha 5 anos, né? Então, Aurélio, nosso representante também, 29 anos. Olha, tem uma história linda dentro da Termolar, né? Então, todas essas pessoas, elas enriquecem essa bagagem que a gente tem de cultura de pertencimento. Mas claro que tem um lado ruim, que são algumas questões, alguns comportamentos enraizados que a gente também sabe que tem que trabalhar para que a empresa consiga crescer e se perpetuar.